Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 23 de dezembro, agora na Espanha, 20 horas e 44 minutos, no Brasil, 16 e 44. Gente, a BTC acabou dando uma dupla garfada na base da banda de VWAP mensal. A gente tinha encostado na base no dia 20 de dezembro, cuja mínima bateu 92.232, e agora a gente novamente visitou a base da banda de VWAP mensal, cuja mínima bateu 92.690. Eu acho engraçado o seguinte: há 2 semanas atrás, antes do dia 17 de dezembro, nem uma semana e pouco atrás, uma semana atrás, todo mundo sonhava com uma queda. Gente me mandando mensagem que venderia até o carro da sogra, a casa da sogra, se tivesse uma queda. A queda tá aí e as pessoas já acabam pipocando. É impressionante a velocidade a velocidade de alteração sísmica do humor na criptografia. Ela muda rapidamente. Vocês vejam que vou lá para o índice do medo e da ganância. Vocês vejam que o índice do medo e da ganância, que estava lá no patamar de 90 e tal, agora está no patamar da neutralidade, 54. Ou seja, uma alteração sísmica de humor dentro da criptografia. Mas o que alguns estão vendo com uma leve desconfiança em termos de que possivelmente não haverá uma temporada de altcoins como nos outros ciclos, eu vejo como uma brutal oportunidade. Não subestimem a regulamentação que o Donald Trump, esse tapete regulamentar que o Donald Trump está promovendo. Isso vai bombear as altcoins como não visto nos ciclos anteriores. Lembrem-se que a dominância voltou para um patamar próximo a 60%, agora está quase 58%, e a gente tem toda essa queda da dominância para surfar em termos de bull run. Então, para aqueles que estavam esperando uma queda, a queda está aí. Algumas altcoins já estão meio que ligando os motores. Boa parte, agora a Solana está subindo 4,40 a 188 dólares. Boa parte das altcoins, na minha leitura, já desenhou fundo. A BTC aqui no gráfico diário, deixa eu botar no diário, nitidamente lambeu a base dessa canaleta virtual de alta e desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 corpos reais vendedores sucessivos. Isso aqui fatalmente vai desenhar uma pernada impulsiva que vai levar a BTC para um patamar mínimo de 120 mil dólares. A próxima pernada impulsiva da BTC vai ficar entre 120 e 150 mil dólares. Eu volto a alertar os senhores. Eu vou até falar dos fatos já. Alguns integrantes da indústria criptográfica, uma parte do setor da criptografia, já está antecipando as ordens executivas do Donald Trump, como se isso fosse algo, como se já fosse algo concreto. Gente, o staff que o Donald Trump está colocando no primeiro escalão do seu governo tem uma relação muito próxima com os líderes dessa indústria criptográfica. Então eu vou repetir, o staff que o Donald Trump está nomeando para o primeiro escalão do governo dele goza de uma relação de muita proximidade com os líderes dessa indústria. E eles estão antecipando esses atos executivos que o Donald Trump vai assinar como fato consumado, como se já estivesse concretizado, e é muito provável que o Donald Trump faça exatamente isso. E outra, eles não vão esperar uma regulamentação em nível legislativo. O que a indústria está esperando é basicamente que o Donald Trump crie, inclusive o Bitcoin Reserve Act, que é a criação da reserva do Tesouro Nacional Americano de BTC, por meio de ato executivo do presidente, do titular da Casa Branca, que seria o equivalente ao decreto presidencial no Brasil. Ou seja,
Eles basicamente já estão antecipando que o Donald Trump vai criar o tal do Tesouro Nacional Americano em BTC via ordem executiva da Casa Branca. Alguns especialistas não concordam com isso, que pode haver inclusive uma judicialização desnecessária, até porque a próxima legislatura estaria com um viés crypto-friendly. Mas, gente, vocês precisam entender o seguinte: o Donald Trump, ele não vai somente criar um tesouro nacional de BTC em favor do governo norte-americano, em favor do Estado soberano norte-americano. Ele vai pavimentar e regulamentar as altcoins. As pessoas, eu acho que o mercado criptográfico ainda não precificou corretamente essa dimensão regulamentar do que representou a eleição do Donald Trump para as altcoins. Eu acho que há um déficit no que diz respeito à precificação correta das altcoins num cenário de eleição do Donald Trump. Eu vejo um bull run para as altcoins que muita gente não está enxergando. Uns falam que é por conta da dispersão, porque se criam 2, 3 milhões de novas altcoins por mês. Eu sinto que há um descompasso brutal entre esse tapete regulamentar e o que isso vai significar para as altcoins, não só os ETFs de Solana, XRP, Polkadot, que serão imediatamente aprovados com a posse do Paul Atkins junto à SEC. Não é só isso. É uma série de outras questões. A própria família do Donald Trump é dona de um protocolo de DeFi, de finanças descentralizadas. O mundo TradeFi vai fazer migrar a circulação de dados e riquezas de uma plataforma centralizada, como é hoje as bolsas Nasdaq, Bolsa de Nova York, para plataformas descentralizadas com aval regulatório. Eu acho que há um claro descompasso na correta precificação das altcoins. Muita gente está achando que essa temporada de altcoins não vem, e eu vou repetir: não haverá um ponto seguro de embarque. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse cenário de tapete regulamentar que o Donald Trump vai criar em muito pouco tempo, já que ele está há basicamente 20 e poucos dias da posse. E eu insisto com os senhoritos: não ousem ficar de fora. Quem não sabe o que comprar e quem não sabe como dividir o próprio capital, setorialmente falando, em RWA, em AI, em DeFi, em DeFi, em GameFi, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na seara fática, a principal notícia: o setor criptográfico está antecipando as primeiras ordens executivas do Donald Trump, inclusive aquela ordem executiva que vai criar um tesouro nacional em favor do Estado soberano norte-americano, um tesouro nacional em BTC. Autoridades do setor dizem que o Donald Trump deve sim usar ordens executivas, que seria o equivalente ao decreto presidencial brasileiro, para tomar as primeiras medidas regulamentares em favor de criptoativos. E a gestora de recursos gigante do mundo TradeFi, a VanEck, que também gere ETFs de BTC, diz que a criação de uma reserva soberana de BTC em favor do Estado norte-americano poderia reduzir a dívida norte-americana em até 36% em 2050 e até equalizar o crescimento da dívida. A VanEck acha que a criação de uma reserva estratégica de BTC em favor do Estado norte-americano reduziria a dívida nacional dos Estados Unidos em até 36%,
até 2050, e se um Bitcoin estiver valendo mais que 100 milhões de dólares até 2050, essa dívida poderia estar virtualmente zerada. Segundo a VanEck, a criação de uma reserva soberana de BTC em favor dos Estados Unidos facilmente levaria o Bitcoin para 1 milhão de dólares até 2030. Isso porque criaria uma corrida por BTC, que vai ser capitaneada por todos os outros países pós Estados Unidos, pós criação de uma reserva estratégica nacional em favor dos Estados Unidos, e que facilmente levaria o market cap da BTC em direção ao market cap do ouro. Hoje, o market cap da BTC está em 1,48 tri. Se os americanos criarem uma reserva estratégica nacional em BTC, a BTC basicamente perseguiria de forma insana o market cap do ouro e alcançaria algo ali entre 15 e 20 trilhões de dólares. Depois daí, basicamente, haveria um crescimento vegetativo que levaria a BTC para um patamar que facilmente poderia bater algo em torno de 100 milhões a 1 bilhão de dólares até 2050. Eu até tinha feito uma projeção aqui numa análise anterior. Deixa eu ver se está aqui no meu gráfico. Eu estou na grade de expansão logarítmica exponencial da BTC, no gráfico mensal. Cada candle desse aqui representa um mês. 2050 estaria aqui, ó. Tá aqui, ó. Em 1 de junho de 2049, um Bitcoin estaria valendo 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Gente, eu sei que muita gente vai rir, kkkk, mas se tudo correr como o imaginado, ou seja, o bancos centrais participando da próxima corrida de touros, se o Donald Trump efetivamente criar uma reserva soberana de BTC em favor do Estado soberano norte-americano, basicamente todo o resto do planeta estaria condenado a financiar os Estados Unidos da América para sempre. Porque o americano startaria essa corrida por estados soberanos, por BTC, por grandes estados soberanos, né? Porque hoje El Salvador já compra a BTC, mas é um estado muito pequeno. Se qualquer país do G7 fizer uso do Bitcoin como arma geopolítica, todo o resto do planeta estaria condenado a financiar esse primeiro estado soberano. E como parece que vai ser os Estados Unidos, basicamente os Estados Unidos vão condenar o resto do planeta a financiá-lo para sempre. Porque vai haver uma corrida maluca, os Estados Unidos serão o primeiro estado soberano a acumular 1 milhão de BTCs, e isso levaria facilmente a uma reserva que rapidamente transpassaria todo o market cap do ouro, e os Estados Unidos gozariam da possibilidade de emitir títulos, até tokenizados no mundo TradeFi, pareados a 1 para 1 contra a BTC, e isso geraria um efeito que se retroalimentaria e os Estados Unidos facilmente levariam o market cap até meados desse século, o market cap da BTC, para esse patamar em que uma BTC custaria algo entre 100 milhões e 1 bilhão de dólares, e a demanda subjacente condenaria o resto do planeta a financiar os americanos para sempre. Isso pode acontecer, isso deve acontecer. Eu sei que os tiozões da Petrobras, aqueles que só acreditam no monopólio da riqueza impressa pelo Estado, vão dar risada hoje, mas o que vai acontecer é uma perpetuidade do monopólio da riqueza impressa pelo Estado, fazendo uso do próprio Bitcoin. Por quê? Porque os americanos basicamente vão comprar uma quantidade tão insana de BTC que eles vão emitir títulos lastreados a 1 para 1 contra a BTC, mas a BTC vai valer tanto, mas tanto, porque ela é um ativo matematicamente raro, que os Estados Unidos eles vão se financiar vendendo frações de BTC, vendendo satoshis. Basicamente, em 2039, os americanos vão financiar todo o orçamento mensal ou semestral das suas forças armadas, emitindo um título de 0,1 BTC. E eles vão estar lá com
1 milhão de BTCs ou 2 milhões de BTCs, vai ser basicamente uma piada para eles. Eles vão nadar de braçada. É isso que muito provavelmente vai acontecer. Ainda nos fatos, MicroStrategy comprou mais $500 milhão em BTC, 561 milhões de dólares em BTCs e pagou mais de $100 mil. Eles fizeram um anúncio oficial agora na segunda-feira. O preço médio ficou acima de $100 mil, mas o preço médio deles, desde que eles começaram a comprar BTC, tá bem abaixo de $60 mil. Se eu não me engano, tá em 40 e poucos mil dólares. Mas, enfim, eles basicamente emitem corporate bonds, né, debentures nos Estados Unidos e compram BTC. Eu acho que as altcoins estavam precisando de alguém como o Michael Saylor ali para uma ETH ou até em favor de uma Solana. Isso vai acontecer assim que o Paul Atkins assumir a SEC, o indicado pelo Donald Trump. As pessoas estão subestimando o potencial surgimento de outras MicroStrategy em favor das altcoins, porque basicamente o Michael Saylor está fazendo isso em favor da BTC, acumulando uma quantidade insana de BTC, e é muito provável que surja alguma corporação de capital aberto fazendo isso em favor de uma Solana, de uma ETH, até porque eles podem retroalimentar essa operação, colocando uma quantidade insana de Solana em stake, enfim. Eu acho que o mundo das altcoins está criminosamente subavaliado. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o hype da AI levou a Apple a se aproximar de uma capitalização de 4 tri. A Apple, que tinha perdido o posto de empresa mais valiosa do mundo para a Nvidia, agora parece que pode recuperar esse posto. A Nvidia flipou a Apple por causa da AI e a Apple vai devolver esse flipping por conta da própria AI. A Apple, para quem não sabe, é a força computacional centralizada mais poderosa que existe, com o seu poderoso iOS. E, finalmente, a implementação do ChatGPT dentro do iOS está fazendo a Apple voltar a valer, voltar a ser uma das empresas mais valiosas do mundo. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. E o Pavel Durov, o icônico fundador do Telegram, transformou o Telegram numa empresa lucrativa pela primeira vez na história. Para quem não sabe, o Telegram nunca foi lucrativo. E pela primeira vez o Telegram ganhou, vai distribuir dividendos, né? Ostentou lucro, ganhou mais de $1 bi em 2024 e no primeiro ano de lucro pagou a metade do endividamento de $2 bi. O Pavel Durov, que esteve preso, inclusive, por conta de não comprovar junto às autoridades criminais de repressão criminais francesas, não comprovar o cumprimento do regramento de compliance e de repressão a alguns crimes, como abuso infantil e tráfico dentro da plataforma. Ele esteve preso na França. Agora ele alega que está dando cumprimento aos regramentos de compliance e está atraindo investidores. O Telegram era uma empresa deficitária, mas agora parece que passou a ser uma empresa lucrativa. Enfim, e depois do Donald Trump ter ameaçado retomar o canal do Panamá, já que os dois portos dos dois lados, do Pacífico e do Atlântico, estão com portos controlados pelos chineses, agora o Donald Trump foi para cima da Groenlândia. O representante do governo dinamarquês, para quem não sabe, a Groenlândia pertence à Dinamarca, disse que a Groenlândia não está à venda. O Donald Trump afirmou no último domingo que, para a segurança nacional e liberdade de todo mundo, diante da massiva presença militar de russos e chineses no Círculo Polar Ártico, os Estados Unidos precisariam da Groenlândia. A Groenlândia afirmou por meio de um representante que não está à venda. O Trump disse que o controle da Groenlândia era uma necessidade absoluta dos americanos, mas parece que não há consenso com os representantes da Dinamarca. Nesse mundo
hecatômbico nuclear, literalmente. A BTC lambeu aqui a base dessa canaleta virtual de alta, tá promovendo aqui o que parece ser uma armadilha de ursos, mas eu acho mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado na BTC. Facilmente a BTC poderia acabar desenhando uma pernada impulsiva até pelo menos 120 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.